Arthur, eu tenho algumas opções para a seleção da Alemanha. Vai. Vitor Pereira. Pô. O Vitor Pereira é um cara... Ele não quer mais treinar no Brasil, né? Ele não assiste mais os jogos. Né? O Vitor Pereira é um cara que ele só assiste jogo bom, que ele seleciona os jogos que ele vê. É um cara que se preocupa muito com outros aspectos da vida, tipo educação, né? É um cara que tem credibilidade, ética. É um cara que eu acho que ele está perfeito para assumir a seleção da Alemanha, cara. Eu acho que... ele, inclusive, que é mal... ele treinou na Alemanha, né? E foi escorraçado de lá. Agora me fugiu o time. Mas se o Túlio pegar aí... e foi... Enfim, foi escorraçado de lá pelos torcedores. Ninguém gostou muito dele na Alemanha. Aliás, aplausos para Carolina Albuquerque, André, porque eu tive um famoso piriri no sábado e estava rolando o tal Thinking Football, né? Que foi onde o Vitor Pereira... Foi aonde ele deu essas declarações maravilhosas, né? As declarações foram para a gente, foi para Carol Albuquerque. Muita gente não deu crédito na imprensa aí, mas eu mandei as perguntinhas no Zap para a Carol e ela perguntou todas essas aí difíceis e polêmicas para o nosso Vitor Pereira responder tudo o que ele quis aí, né? E tudo. Foi no 1800. Exato. Né? Ele dirigiu esse time em 2017. O simpático Vitor Pereira. Pergunta para a torcida lá, vocês gostam dele lá? Eu vou só falar um negócio pro Vitor Pereira. Se o Vitor Pereira tivesse falando algo assim, tipo, cara, o Brasil poderia investir mais em educação, o Brasil é um país tão legal que, mas realmente, o Brasil historicamente nunca priorizou educação, tem realmente muita gente mal educada, como tem em vários lugares, né? Mas aqui tem, ele sabe. Ontem eu estava voltando na estrada, o que tem de gente que passa pelo acostamento, que quer ser mais esperto que a maioria dos outros, que quer te enganar, que quer... Tem como tem em vários lugares. A forma como ele falou foi uma forma muito ofensiva. Ele quis falar que o futebol é um meio que cobra muito no Brasil, que é muito cobrado, e é mesmo. Agora, a maneira como ele falou, como se aqui só tivesse gente, sabe, como só tivesse ignorante, como só tivesse... E assim, ele contribuiu para a falta de educação do futebol brasileiro, enquanto ele esteve aqui. Mentindo, sendo um cara... Eu vou parar de falar. Arrogante? Grosso. Isso sim. Mas continua, né, André? Assim, eu acho que é perfil mesmo. Perfil. E ele não descartou voltar ao futebol brasileiro nessa entrevista aí da Carol. Mas eu acho que vai ser difícil ter espaço, né? Tem que ver quem vai querer. Tem que ver quem vai querer. Por isso que eu tô falando, se ele tivesse falado, cara, porque ele ia perguntar, no Brasil, o que foi mais difícil? Se ele fala, cara, o Brasil é um país tão lindo, então, mas... Não, aí ele foi no futebol e falar, sabe, que as pessoas são sem educação. As pessoas são sem educação. Aí ele acaba misturando, porque assim, como assim, no futebol sem educação? Por quê? Porque você é cobrado? Porque você assim, o ambiente do futebol é um ambiente de muita cobrança no Brasil? Mas de falta de educação, assim, chama o técnico de burro. Tá bom, a gente chama técnico de burro, a gente tem essa... Em Portugal não, na Espanha não, em todo lugar a cobrança é assim. Não, eu acho que o ponto é que ele deve ter ficado amargurado demais com as críticas fora de campo, pelo aquilo que ele fez, que ele próprio fez, com a questão, né, da saída do Corinthians, a ida para o Flamengo. Depois deve ter ficado amargurado pelo que as coisas não deram certo no Flamengo. E pega um recorte daquilo que ele considera como má educação, ou alguém foi mal educado com ele mesmo nesse processo todo, e generaliza. E quem generaliza erra, né? E assim, numa petulância, numa arrogância, que não faz sentido, não ganhou absolutamente nada no Brasil, né? Se é o Jorge Jesus, a gente já reclama de uma certa... Falando isso, né? A gente já reclamaria da arrogância. Ainda mais alguém que nunca ganhou absolutamente nada no Brasil.
Então, eu acho ruim declarações do Vitor Pereira e não fazem bem para nada para o futebol brasileiro, absolutamente nada. A passagem dele no Brasil não fez bem em nenhum aspecto para evoluir o futebol brasileiro. Pelo contrário. É diferente, por exemplo, do Abel, que é um cara que muitas vezes é massacrado, muitas vezes mas é um cara que ele expõe, sabe, tentando melhorar, olha, vocês precisam melhorar aqui, vocês precisam melhorar aqui. Calendário. Tal. Mas e também é massacrado. Eu acho que a gente tem realmente esse ponto de... A gente trata o futebol aqui de uma maneira muito séria. Agora, ele meter aquela amarra para falar, aí quando pergunta lá, a Carol pergunta para ele se ele tem visto Corinthians e Flamengo, ele fala, não, eu escolho o que eu vejo. Ah, vá pro inferno.